Olá, professores, professoras, olá, professores coordenadores de núcleo pedagógico e demais profissionais da educação. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação da ATPC. Hoje nós temos aqui um tema de continuação de uma formação anterior, da qual vocês certamente gostarão muito. Eu sou o professor Ademir Júnior, sou professor formador aqui da EFAP e está comigo hoje nesta formação a professora Sandra Jardim. Tudo bem, professora Sandra? Olá, professores. Olá, professor Ademir. Olá, professores coordenadores, PCNPs que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos para mais uma formação. Como o próprio professor Ademir já citou, né, já adiantou, hoje é um tema de continuação. No terceiro bimestre, né, no feriado, na semana do feriado da Independência, nós abordamos o uso do vídeo em sala de aula. Hoje, a nossa proposta é ampliar também o recurso didático do uso de vídeos, mas numa perspectiva do protagonismo. Então, eu vou pedir para a produção passar na tela título desta pauta, por gentileza, produção. Então, o título de hoje é o uso do vídeo em sala de aula, protagonismo discente, né, dos professores e o protagonismo dos nossos estudantes, o protagonismo juvenil. Quais são os objetivos dessa formação? Produção. Primeiro grande objetivo é compreender que os vídeos podem ser utilizados como tecnologias para fins pedagógicos, né? Então, o vídeo não é apenas um entretenimento, e sim também como um recurso muito precioso, muito importante, um recurso pedagógico, um recurso didático. O segundo objetivo é compreender as narrativas digitais e o exercício do protagonismo discente e do protagonismo juvenil. E o terceiro objetivo de hoje é apresentar uma sugestão de roteiro para a elaboração de vídeos como recurso pedagógico. Agora nós vamos falar do percurso da formação. Produção. Então, primeiro, nós vamos abordar um pouco, né, de um teórico importantíssimo da discussão das metodologias ativas dos recursos didáticos, sobretudo os recursos audiovisuais, que é o professor da USP, o professor José Moran. Né? Então, vamos falar um pouquinho da visão do Moran sobre o vídeo em sala de aula. Segundo ponto, são as narrativas digitais como técnicas pedagógicas. Terceiro é o roteiro de gravação. Então, nós vamos apresentar um exemplo de roteiro, na verdade, um exemplo que nós estamos aqui utilizando da TV Escola, né? Então, tem vários exemplos de roteiro, mas a gente vai hoje especificar o exemplo da TV Escola. Vamos discutir um pouco, na verdade, a gente vai reforçar um pouco os conceitos de protagonismo discente e protagonismo juvenil. Vamos falar do Currículo Mais, como acessar, né, a plataforma do Currículo Mais, que ela tem várias alterações, né, e vários recursos, vários acervos, também ampliação do acervo do Currículo Mais. O Momento Rede, o Saiba Mais, as referências e, por fim, um encerramento. Tudo bem? Próximo slide. Hoje temos bastante coisa aqui, então a gente só vai prestar atenção um pouquinho no tempo. Para começar, eu vou convidar aqui, na verdade, gentilmente, a escola estadual, Escola PEI, Rui Bloem, da diretoria Centro-Oeste, gentilmente, né, cedeu o vídeo do seu estudante, o Gabriel, que é estudante do ensino médio, estudante Gabriel Iocomiso Pires, né? Ele participou, por mediação do professor de tecnologia, do projeto do mês de setembro, Corrente do Bem, Valorização da Vida. E, por meio desse projeto, o Gabriel compôs uma música, né? Então, é uma música de sua autoria, e realizou um clipe. Como nós vamos falar um pouquinho do vídeo como recurso, mas também como produção autoral, utilizando recursos musicais, trilha sonora, então a gente começa a formação de hoje apresentando, né, um trabalho de autoria juvenil, autoria do nosso estudante, da nossa rede, e também valorizando, né, o talento. Então, o Gabriel, no caso, está representando vários estudantes com seus múltiplos talentos, muita facilidade artística e muita sensibilidade também, tanto para gravar
tanto para compor a música e na elaboração do vídeo. Então, eu peço para a produção, vídeo do Gabriel Iocomiso Pires, da diretoria Centro-Oeste. Raspa Beats. Eu tento parar, tento e não dá. Volto no tempo pra recomeçar. O que você tem? Precisa de alguém. Palavras vazias não me entretêm. Falando comigo cê vai melhorar. Passando essa fase de medo de errar. Me olho no espelho onde você tá. Você foi embora sem me avisar. Hey! Frase de desespero. Hoje acordo cedo pra tentar fugir de mim. Mas eu tô aqui, tô tentando sorrir. Ensaiando no espelho pra ninguém me descobrir. Mais um dia calado, mais um dia cansado. Eu sinto como se tudo estivesse dando errado. O que você vai fazer? Você vai desistir? Porque até minhas mãos no escuro posso te gritar. Se por um tempo eu não sorrir, talvez eu não possa sumir. Procurando uma estação. Se eu não posso mais nem dormir, o que eu tô fazendo aqui? Tá chovendo na escuridão. Tô fugindo da depressão. Mas um medo que me diz não. A história de quem diz go. No lie, no lie, no lie, yeah. Raspa Beats. No lie, no lie, no lie, yeah, 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 yeah. Sei que não é fácil ver o mundo ao seu redor caindo aos pedaços. Sentimentos vêm e vão a todo momento. E desde então lembro dos meus pensamentos. Quero te lembrar que você não está sozinho. Vou por todo lado percorrendo o meu caminho, mas quero que você também vá. Desfrute das memórias e não pense em parar. Persista, insista, nunca desista. Torne suas lágrimas um ponto de vista. Pense no seu futuro e planeje algo maior. Depois de tantos anos vamos ver o mundo melhor. Diante de tantas batalhas, não abaixarei minha guarda. Sorriso no rosto, volta de novo. Vale mais que 1000 palavras. Se por um tempo eu não sorrir, talvez eu não possa sumir. Procurando uma estação. Se eu não posso mais nem dormir, o que eu tô fazendo aqui? Tá chovendo na escuridão. Tô fugindo da depressão. Mas um medo que me diz não. A história de quem diz go. Muito bem, professora Sandra. Olá. O que achou do vídeo, professor Ademir? Eu achei assim o vídeo de excelente produção, a princípio. Achei a questão da subjetividade muito bem pensado, poético, é gostoso de ouvir, tem uma excelente sonoridade e como você colocou também, né, no que nós já conversamos, permite aí uma intertextualidade imagética fantástica. Mas e você, Sandra, o que você tem para dizer acerca do vídeo? Oi, professor Ademir. Então, como eu já adiantei, é verdade, o trabalho do Gabriel, né, da Escola Rui Bloem, foi a partir de uma iniciativa do projeto. Antigamente a gente falava de Setembro Amarelo, mas a gente também está mudando o nome, né, até para ter mais um aspecto mais sensível à corrente do bem, à valorização da vida. Então, foi uma ação envolvendo também o combate à depressão, o combate ao suicídio, trabalhar um pouco a saúde mental.
Mas o importante, além dessa discussão, que é um tema riquíssimo, importantíssimo, possibilitou várias habilidades por parte do estudante, né? É indiscutível o talento que o Gabriel possui, o talento artístico, o talento musical, mas também a gente pode falar aqui da questão sensível, né? De ele harmonizar tanto a música, tanto o assunto e a realização desse clipe, né? Que a gente até pode fazer um link com uma formação de tecnologia que teve no mês anterior sobre cultura remix, que ele envolveu várias intertextualidades, a cultura remix, várias imagens, várias sensações e várias representações subjetivas do que ele está sentindo e do que ele deseja representar. Então, não é apenas uma produção do vídeo, mas a reprodução de um sentimento, do que ele sente, do que ele acha que as pessoas devem também perceber diante de si, tá bom? Bom, nós vamos hoje apresentar mais outros vídeos, mais produções das nossas escolas, né? Alguns exemplos das produções das nossas escolas, mas agora nós vamos também falar um pouco do José Moran e tudo que ele pensa, né, sobre o recurso didático, o uso de vídeo em sala de aula, o uso de vídeo nas competências e habilidades do nosso currículo. Então, o vídeo na sala de aula, professor José Moran. Como eu já falei, o professor José Moran é o professor da Universidade de São Paulo, né, da ECA, e ele fundamenta sua linha de pesquisa em metodologias ativas e nos recursos didáticos, sobretudo recursos audiovisuais. O que o José Moran define, né, o que ele coloca como destaque no uso de vídeo em sala de aula? Ele diz que espera que o vídeo em sala de aula não seja apenas um recurso imediato, que seja soluções imediatas para resolver qualquer problema que possa existir, tanto na didática em sala de aula, mas também para que envolva todo o ensino e a aprendizagem. É o que a gente comentou, né, professor Ademir, lá na formação em setembro. Para passar um vídeo, para usar o vídeo como recurso, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma intencionalidade. Então, o professor José Moran, ele reforça exatamente isso. Qual é a intencionalidade deste uso de vídeo, né? É apenas um recurso para agradar os alunos? É um recurso para passar tempo? É um recurso com uma finalidade que dialoga constantemente com os objetos de conhecimento e com as competências e habilidades, né? As habilidades essenciais do currículo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Pode falar, professor Ademir. Então, professora Sandra, é possível a gente pensar a seguinte definição. O vídeo é, portanto, um conteúdo, e esse conteúdo possui também uma mensagem, e essa mensagem é transformada num recurso didático por meio de estratégias pedagógicas que o professor pode adotar em sala de aula. Porque daí, nesse sentido, o que acontece? Não se torna, por exemplo, mais um recurso sem nenhum tipo de significado. O que eu quero dizer o vídeo não é para tapar, por exemplo, um buraco, o professor faltou, aí coloca lá o aluno para assistir o vídeo. Não, o vídeo tem uma intencionalidade, ele precisa ser pensado, precisa estar de acordo com habilidades, com objeto de conhecimento, né? E a partir disso o vídeo pode ser problematizado. O próprio professor Moran, que já desenvolve trabalhos acerca, desde as TICs, né? Agora TIDICs, ele já vem trabalhando e fazendo várias publicações e tratando dessa questão no sentido de que, como conteúdo, o vídeo tem um potencial muito amplo, né? E que certamente favorece muito o processo de ensino e aprendizagem. Por isso que metodologias adequadas e estratégias corretas na sala de aula ou em outro espaço de aprendizagem são fundamentais por parte do professor. Perfeito, professor Ademir. Então, aqui a gente vai falar um pouco do que o Moran pensa nessa utilização do vídeo e o que o vídeo pode explorar como recurso didático. Então, slide, por favor, que a gente vai ler o trechinho aqui do texto do Moran. Então, o vídeo explora também e basicamente o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações,
as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais, se é próximo, se está distante, se está alto, se está baixo, se está à direita, se está à esquerda. Então, vamos dar um exemplo aqui da citação do Moran com o vídeo que nós acabamos de assistir, né, do Gabriel, a elaboração do Gabriel. O que a gente consegue observar do vídeo? Além de poder escutar a linda música, a linda voz do Gabriel, a gente consegue ver vários cenários, várias cores e as relações que essas cores, que esses cenários possuem, né? Então, o vídeo, em um único vídeo, em poucos minutos, ele pode demonstrar várias sensações e demonstrar várias situações. Por isso que a gente está reforçando tanto dessa importância de o professor perceber a intencionalidade do uso do vídeo. Porque quando a gente enxerga, assista esse vídeo, não é apenas o conteúdo que está nele, mas todas as relações que estão nele, tanto do cenário, quanto as cores, quanto a música, mas isso a gente também consegue perceber, né? Com a nossa sensibilidade em perceber esses vídeos. Então, tem tudo uma teoria e um aspecto social, emocional, sensível e subjetivo por trás do recurso do vídeo. Bom, próximo slide, por favor. Segundo Moran, o que o vídeo também proporciona? O vídeo, ele desenvolve um ver entrecortado, com múltiplos recortes da realidade. Então, dentro do mesmo vídeo, pode ter vários planos, muitos ritmos visuais, múltiplas imagens estáticas ou dinâmicas, e também vários movimentos da câmera. A gente consegue perceber isso, né? A gente acaba até refletindo, mas a gente consegue, se tiver uma atenção maior sobre o visionamento deste vídeo, deste recurso didático, a gente consegue perceber várias dinâmicas acontecendo, né? Próximo slide, por favor. Obrigada. Antes de falar um pouco dos aspectos fundamentais, né, segundo Moran, no vídeo como recurso didático, uma coisa que a gente também falou na formação passada, Ademir, é que nenhum vídeo, por menor que seja, se for curta, documentário, longa-metragem, ele não tem a chamada neutralidade diante dos fatos, né? Todo vídeo, ele possui essa intencionalidade. Se ele vai uma noção e uma subjetividade que ele quer representar. Então, se o professor busca um vídeo que demonstra uma neutralidade diante de um determinado tema, um determinado conteúdo, acredito eu que ele vai ser muito difícil encontrar. Porque um recurso didático, por menor que seja, um recurso visual, sobretudo, ele vai ter uma intencionalidade, uma mensagem que ele queira passar. Professora. Então, antes de passar o vídeo, só um minutinho, Ademir, deixa eu concluir aqui. Antes de passar o vídeo, antes de transmitir, é importante, isso é tão óbvio falar, mas a gente tem que reforçar sempre. É importante assistir antes do que propor o visionamento na sala de aula, para a gente entender qual é o conteúdo e qual é a mensagem que está passando neste recurso. Ademir, pode falar. Então, quando você estava mencionando, por exemplo, acerca da intencionalidade, a minha monografia, por exemplo, de geografia, eu tratei justamente do uso dos filmes, ou seja, do recurso cinematográfico relacionado a catástrofes ambientais. E tem um aspecto que é bem interessante, por exemplo, para quem está depois aí assistir, filmes que tratam, por exemplo, de impactos ambientais, normalmente as câmeras elas são direcionadas para o que está acontecendo, por exemplo, no solo, quando se trata de terremoto, ou quando se está formando, por exemplo, um furacão. Então, essa intencionalidade de mostrar, por exemplo, fenômenos, no caso aqui estamos tratando de impactos ambientais, de fenômenos da natureza, isso fica muito claro em filmes que tratam, por exemplo, de catástrofe. E aí, como você mencionou, o filme, né, o vídeo, ele está condicionando, por exemplo, quem assiste a perceber a sua mensagem. E o movimento da câmera também faz isso, né? Então, quem está assistindo precisa perceber que essa intencionalidade, ela não se trata apenas da intencionalidade pedagógica do professor, mas também de quem produziu o vídeo. E aí a gente tem um aspecto mais amplo e talvez desafiador.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo assim dentro da área de história, que são vários filmes, né? Isso é um acervo até riquíssimo se você quer trabalhar a história, enfim, história do Brasil, história geral. Vamos lá nos filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial. Existem vários, tantos mais famosos, né? E outros que foram sucessos de bilheteria e outros que são mais documentários, que não teve tanto assim, sucesso, entre aspas, no nível cinematográfico. Mas você consegue perceber no mesmo conteúdo, qual que é o tema? O tema é Segunda Guerra Mundial. Mas bem, nesse mesmo tema, várias intencionalidades de acordo com o curta, longa-metragem ou documentário. Você percebe a intenção de cada produtor, de cada diretor, de cada autor desses vídeos, desses filmes, mostrando o olhar dele. Então, assim, tudo bem, na escolha, eu quero escolher um vídeo que retrate a Segunda Guerra Mundial, mas a preocupação também com a intencionalidade e o olhar das pessoas que produziram esse vídeo, né? É importante porque a gente está falando numa formação agora, de hoje, para a gente ter um olhar do outro lado, de quem produz o vídeo. Qual é a intencionalidade? A gente falou muito, a gente abordou muito da intencionalidade que o professor tem em sala de aula e do que o estudante possa receber quando ele assiste esse vídeo. Mas agora nosso olhar vai mais para aquele que produz. Qual é o olhar do produtor? Qual é o olhar das pessoas que fazem o vídeo e qual mensagem que ele deseja passar? Isso é bem interessante, né, Ademir? Porque a gente tem vários temas, várias subjetividades e muitas vezes a gente não conhece, né? A maioria das vezes a gente não conhece as pessoas que produzem o vídeo, mas a gente consegue perceber como elas são pela intencionalidade, pela mensagem que ela deseja passar. Verdade. Tá Inclusive, vale, por exemplo, pensar o seguinte, que o diretor de cinema, no geral, quando ele está produzindo, ele não está produzindo pensando na escola, na educação, mas esse conteúdo pode ser utilizado. Então, eu acho que a primeira relação que um docente precisa ter com qualquer tipo de produção é quem produziu, né? E para quem produziu. Então, isso já é um ponto, por exemplo, para estabelecer uma diferenciação e aí, portanto, eu consigo entender a intencionalidade. E depois, como eu transformo isso em conteúdo pedagógico para ensinar os alunos. Quantas vezes, eu até vou dar um depoimento pessoal, eu assisto um vídeo para entretenimento mesmo, um momento de lazer. E você assiste esse vídeo, mas você pensa, poxa, mas esse assunto, esse vídeo eu posso usar como recurso didático. Ele tem relação com a aula que eu estou planejando, né? Não sei se eu sou a única nessa situação, mas eu acredito que muitos professores também já passaram por isso, que está lá, está assistindo, não está pensando numa aula, mas quando assiste um filme, um vídeo X, ele fala, nossa, isso aqui vai ser interessante para os meus alunos, no tema X, no conteúdo X, não é? Bom, agora vamos falar um pouco, voltar ao José Moran, com os aspectos fundamentais do vídeo. Produção, por favor, slide. Acho que é o próximo, dos aspectos fundamentais. Não, é o anterior, desculpa. Antes deste que passou. Antes, por favor. Isso, esse mesmo, obrigada. Então, vamos lá. Os 3 aspectos fundamentais de um vídeo que nós precisamos nos atentar. Primeiro grande aspecto é a música. A música e o efeito sonoro, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. A música e o efeito sonoro, eles servem como evocação e como lembranças para ilustrar, associar a personagens e ao presente. Então, pela música e pelo efeito sonoro, né, as chamadas trilhas sonoras também, a gente pode criar expectativas sobre o vídeo, antecipar reações e propor também informações sobre o vídeo. Então, olha o poder que a música, que o efeito musical tem, né, sonoro, tem também sobre o vídeo, e como ele é importante, como ele também é importante nessa produção.
Então, apenas não é somente a escrita, não é só a forma falada, mas também se você deseja usar uma música, um efeito sonoro, um som qualquer, a gente também tem que perceber a palavrinha-chave. Se tem uma palavrinha-chave nessa formação, é a intencionalidade. Porque até na escolha dessa música, desse som, a gente também tem que perceber essa intencionalidade. O vídeo também pode ser uma escrita, né? Vários vídeos, a gente também tem que ter várias linguagens sobre ele. Essa escrita, quais são exemplos? Ela pode ser por meio de textos, legendas, citações que aparecem na tela, caso precise, até traduções, né, de filmes, de vídeos. A gente vai dar um exemplo logo daqui a pouquinho sobre um vídeo, né, de produção juvenil, do protagonismo juvenil, mas utilizando legenda, e entrevistas com estrangeiros. Podemos afirmar aqui, professor Ademir, que escrever no vídeo, né, usar uma legenda, não é uma tarefa fácil, né, não é uma coisa simples de se fazer. Por isso que tem que ser uma atenção e também precisa também da mediação do professor, do apoio, né? Tanto esse exemplo da diretoria Centro-Oeste, o apoio aqui do professor de tecnologia foi fundamental. Se a intenção mesmo é usar a música, o efeito sonoro e uma escrita. Próximo slide. Para Moran, o vídeo ele é sensorial. Ele pode ser também visual, uma linguagem falada, uma linguagem musical e uma linguagem escrita. Quantas vezes a gente já assistiu vídeos que não tinha nenhuma linguagem escrita, né? Somente musical. Quantas vezes a gente só vê o vídeo, mas uma linguagem mais sensorial, ou apenas textos. Então, tem múltiplas formas aqui nesse visionamento de vídeos. São de múltiplas linguagens. E essas linguagens, elas podem também estar superpostas. Então, vou dar um exemplo básico aqui. Um vídeo 100% falado. Ok, é possível? É possível. Mas se você também pode ter uma linguagem falada, junto com uma linguagem escrita e junto com uma linguagem sensorial. Então, por isso que também a gente pode falar dessa interação entre linguagens, né? E elas ser superpostas, interligadas e somadas, não apenas separadas. Porque, como eu logo disse, são todos os sentidos e todas as maneiras são exploradas nessa produção de vídeo. Então, aqui, segundo o Moran, né, o vídeo ele pode nos seduzir, nos informar, nos entreter e nos projetar as outras realidades. Também possibilitar a nossa imaginação em diversos tempos, em diversos espaços. Tudo isso o vídeo consegue proporcionar para nós que estamos assistindo. Agora a gente pensa, o que ele consegue proporcionar aos nossos estudantes? Muitas coisas também, né, gente? Próximo slide. Aqui o Moran, ele consegue já determinar, na verdade, como que o vídeo também pode ter usos inadequados, né? O vídeo é precioso? Ele é precioso, é um recurso fantástico, sim. Só que ele também pode ter uns vídeos que a gente também tem que se atentar, né? É um sinal aí de atenção, porque será que ele está ajudando ou está atrapalhando o nosso plano de aula? Então, aqui uns exemplos que o Moran cita. Próximo slide. Ele cita o vídeo tapa-buraco, né, que nada mais é que colocar o vídeo... o próprio Ademir já citou, né, Ademir? Quando o vídeo faltou um professor, quando é uma aula vaga, quando... Gente, isso é grave. Quando não houve um planejamento de aula. Então, é um vídeo chamado tapa-buraco, que é algo... segundo o Moran, que é um uso inadequado deste vídeo. Segundo ponto, que ele também faz uma crítica ao vídeo enrolação, que é exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria, né? Você está falando, vou dar um exemplo, que Segunda Guerra Mundial, aí você vai falar de história do Brasil, assim, fora do contexto, não vai fazer sentido, já vai dar... O aluno vai perceber que você não planejou, que você não pensou no direito no vídeo,
Isso não vai ser muito bacana. Vídeo deslumbramento, que o professor acaba de descobrir o uso do vídeo e se empolga muito com ele, né? Eu dei até aquele exemplo pessoal. Nossa, eu adorei aquele vídeo, vai ser muito importante para a minha aula. Eu assisti esse vídeo no domingo e eu começo a passar na segunda-feira. Eu não tive tempo de pensar, de refletir, de elaborar um plano de aula. Foi um vídeo totalmente de deslumbramento, de empolgação, porque eu não fiz uma reflexão, eu não estudei sobre ele, eu não fiz uma ligação do uso do vídeo com outras atividades que estão no material de apoio ou no livro didático. Outras possibilidades que eu posso. Eu posso exibir o vídeo? Posso. Mas o que eu faço com esse vídeo depois? Né? Eu vou possibilitar uma atividade? Eu vou pedir um texto dissertativo? É sempre ter um planejamento mais detalhado para o recurso desse vídeo. Professora. Um plano de aula mais detalhado também. Então, não trabalhar o vídeo como algo empolgante, né? Assim, de uma hora para outra, você gostou do vídeo e vai exibir sem um planejamento mais perfeito, mais forte. Slide, por favor. Próximo vídeo, perfeição, que eu falei no anterior. Isso, vídeo perfeição e o só vídeo que eu ainda não falei. Então, vídeo perfeição. Bom, existem professores que questionam todos os vídeos possíveis. Aí vamos entrar no outro lado da história, né? Nenhum vídeo é perfeito. Nenhum vídeo vai mostrar exatamente o que eu quero. Primeiro que você tem que ter claramente a ideia da sua aula, a intencionalidade da sua aula. Mas nenhum vídeo deve estar 100% adequado. Porque todos os vídeos, todas as produções podem conter erros, podem conter equívocos, podem conter duplas intencionalidades, duplas visões. Então, a gente também tem que se atentar a isso na hora da escolha do vídeo. Não é não usar o vídeo, mas não perceber que o vídeo tem que estar 100% alocado ao seu plano de aula, que às vezes ele não consegue também. Como o professor Ademir já falou, o vídeo, muitas vezes, ele não tem viés educacional. O objetivo principal não é ir para as escolas, para ser usado para cunho educacional. Você está usando porque você está aprimorando, né, o seu recurso didático, usando diversas metodologias. Mas ele não precisa estar perfeito, porque muitos deles não têm a intencionalidade pedagógica. E o último ponto, que o equívoco, né, que o Moran cita, é o só vídeo, né? Professores que usam vídeo, né? São 4 aulas semanais, na primeira aula, vídeo, na segunda, vídeo, na terceira, vídeo, e na quarta aula, vídeo. É satisfatório? Não. Você tem que diversificar as metodologias, os recursos didáticos. Então, tem que ter essa atenção também. Como eu disse, vídeo é legal, é interessante, sim, mas diversificar as metodologias é importantíssimo, ok? Próximo slide. Agora nós vamos falar das propostas de utilização, né? Que as propostas feitas por José Moran. Por exemplo, vídeos mais simples. Às vezes, aquele vídeo mais simples, de forma mais caseira, com menor tempo, menor recurso, visa mais a intencionalidade daquele plano de aula do que um vídeo mais elaborado, com vários recursos, com vários efeitos sonoros, lindo, uma produção incrível. Produção incrível não é a mesma coisa de ser um vídeo que vai ter uma eficácia no seu processo pedagógico. Muitas vezes um vídeo mais simples, mais tranquilo, com poucos recursos, tem um maior efeito, uma melhor resolução. Vídeos com sensibilização, né? Apresentar um tema ou também trabalhar uma proposta de conhecimentos prévios por meio de vídeos. Um vídeo também pode proporcionar para nós professores o quanto os alunos já conhecem sobre aquele objeto de conhecimento. Então, o vídeo pode ser, sim, usado como sensibilização,
apresentação de algum tema. E vídeos como ilustração, ilustrar algum tema, mostrar de que forma, né, é aquele assunto que nós estamos abordando. Principalmente na nossa área de ciências humanas, muitas coisas nós falamos muito distante da realidade dos alunos, né? Muitas coisas nós falamos sem mostrar. É diferente das ciências exatas, que tem experimentos, que tem como mostrar o que está ocorrendo, a produção. A nossa área, ela é muito subjetiva. Então, um vídeo pode ajudar nessa ilustração do tema que nós estamos abordando, tá? O próximo ponto é o vídeo como simulação. Então, quando a gente propõe determinado conteúdo, a gente propõe um projeto, nós propomos uma ação, enfim, qualquer um recurso que visa uma ação, uma prática, né, uma prática educativa, uma prática pedagógica, o vídeo ele pode simular o que nós estamos propondo, para os estudantes terem uma ideia como seria essa proposta, né? Vídeos como conteúdo de ensino, como forma direta ou como indireta. Então, determinado assunto, determinado objeto de conhecimento, a gente consegue selecionar vídeos que seja exatamente o conteúdo daquele bimestre, daquela habilidade essencial, né? São várias habilidades essenciais do nosso currículo, e muitas vezes o conteúdo ele encaixa perfeitamente com o vídeo que nós selecionamos. Tanto que na formação passada, né, professor Ademir, nós apresentamos várias atividades dentro do material de apoio do currículo em ação, que também tem proposta de vídeos. Então, como que esse vídeo dialoga perfeitamente com as situações de aprendizagem que estão no material de apoio. E os vídeos como produção, né, que a gente está dando ênfase, porque muitas vezes a gente pesquisa os vídeos, busca os vídeos em vários recursos, né, de domínio público, de redes sociais, de recursos abertos, mas também a possibilidade de usarmos e produzirmos os nossos próprios vídeos. Isso é muito bacana também, né? De utilizar os talentos, múltiplos talentos, e um trabalho em equipe, um trabalho entre pares importantíssimo, envolvendo professor, estudante e gestão, para a produção desses vídeos. Um exemplo, basicamente, nesse período que teve o ensino remoto, quantos vídeos, quantas lives foram produzidas pelas nossas escolas? Pela né, a obrigatoriedade da distância, mas a produção de vídeos e a nossa criatividade foi muito valorizada neste período por isso mesmo, porque a gente teve a intencionalidade da produção de lives e da produção de outros vídeos também. Aqui o último ponto é o vídeo como espelho, né? No caso, o vídeo espelho é o que a gente representa e o que o estudante representa. Então, em muitos casos, o estudante grava seus próprios vídeos com seus próprios depoimentos. E tudo que ele pensa, todas as reflexões, todas as conclusões, não apenas no sentido do plano de aula daquele objeto de conhecimento, mas também como um vídeo como reflexão de tudo que ele pensa, tudo que ele age, das opiniões que ele tem sobre vários diversos assuntos e também sobre a vida e a sociedade que o cerca também. Ademir, deseja comentar? Já usou algum exemplo desses vídeos? Olha, Sandra, o que eu acho, por exemplo, importante, você mencionou vários pontos, mas assim, é uma dica que, já que se trata de uma formação para professores, é claro, por exemplo, que Paulo Freire ele vai mencionar que o professor precisa ter curiosidade epistemológica, no sentido de estar sempre buscando algum tipo de conteúdo, e aí pesquisar produções de cinema ou outras produções baseadas no formato de vídeo é extremamente relevante. Esse é um ponto e contribui bastante no processo de ensino-aprendizagem. Mas tem um ponto que você me chamou, que você colocou um pouco mais atrás, foi justamente a questão do professor saber muito bem, saber lidar, né, com esses vídeos. Então, eu tive várias experiências e vivência na escola. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que foi mais ou menos assim.
Um determinado docente entrou na sala com vários DVDs e perguntou para os estudantes, olha, qual que nós vamos assistir hoje? Então veja, isso não é finalidade pedagógica, né? Pode ter um outro nome, mas você não está relacionado de fato com uma ação pedagógica onde eu quero colocar um determinado conteúdo para que os estudantes aprendam algo específico relacionado ou à disciplina ou de forma interdisciplinar ou ainda, né, estabelecendo uma relação com uma determinada habilidade. Então, quando isso não ocorre, a gente precisa fazer justamente também a autocrítica. Então, veja, eu falei aqui agora de curiosidade epistemológica, o que é bom que pesquisem, mas tem que ter a autocrítica de compreender que não é qualquer produção que me chame a atenção ou outras condicionantes que ocorrem ali no espaço escolar que vai me fazer então que eu coloque um vídeo para ter algum tipo de atendimento, ou às vezes eu estou pressupondo que seja pedagógico, outras vezes está mais relacionado à questão do entretenimento. A escola ela tem uma função social que está relacionado à educação, e essa educação é transformar conhecimento simples em conhecimento complexo. Isso ocorre por meio da aprendizagem. Então, portanto, qualquer tipo de conteúdo, mesmo que seja um vídeo, também tem a mesma finalidade. É isso que eu quero dizer. Bom, agora vamos falar mais especificamente do vídeo como produção, né? Dentro desse item também proposto pelo Moran, a gente tem vários tipos também, vários exemplos. Produção, na tela, por favor. Quais são os exemplos de vídeos que nós podemos produzir? Nós, enquanto professores, e os nossos estudantes também. Ou os professores enquanto mediadores. Primeiro exemplo é o vídeo como documentação, né? Documentar algum projeto, algum programa. Por exemplo, né? O Gabriel, eu sempre uso o vídeo que nós apresentamos. O Gabriel usou o vídeo dele, que é uma música, um clipe de uma música de autoria própria, mas ele pode servir como documentação de um programa maior da secretaria, que é a Corrente do Bem e Valorização da Vida, que é do Conviva. Então, este vídeo teve uma intencionalidade subjetiva, mas ele serve também como documentação para projeto em um programa específico da escola ou da rede de ensino. O vídeo de produção como intervenção de alguma ação, né, proposta pela escola, pelo estudante ou pelo professor. Então, um vídeo pode ser produzido não apenas para socializar um conteúdo, mas socializar uma ideia, mas intervir em alguma ação específica, tá? O vídeo como expressão, vídeo para expor a opinião de uma ou mais duas pessoas, a expressão da comunidade, a expressão da escola também, a visão da escola sobre determinado assunto. E o vídeo como avaliação. Eu já vi muitos casos, por exemplo, que o vídeo foi solicitado como forma de avaliação. Uma avaliação somativa ou uma avaliação final de determinado bimestre, né, do ano letivo. Então, esse vídeo também pode ter essa finalidade de avaliar o estudante. Claro, não avaliar tecnicamente, dizendo, o vídeo está bonito, está esteticamente apropriado, mas avaliar no sentido se o estudante incorporou e se ele conseguiu desenvolver o ensino e aprendizagem proposto ao longo do bimestre, né? A avaliação, ele substitui, neste caso, o vídeo substitui uma escrita, um texto dissertativo, uma prova múltipla escolha, uma prova dissertativa. Ele é um outro instrumento de avaliação. Tudo bem? Bom, próximo slide. Aqui nós falamos um pouco do planejamento para o uso do vídeo. O que é importante neste planejamento? Primeira coisa, definir a exibição, né? Quando que esse vídeo vai ser exibido? É a primeira coisa, para a gente poder se planejar. Se eu estou pensando a produzir um vídeo para a semana que vem, eu preciso saber quanto tempo é esse vídeo, eu preciso ter ideia do que eu vou precisar, qual é a temática. Já nós vamos falar mais detalhadamente desse roteiro.
Mas definir a exibição é o primeiro ponto. Incentivar os estudantes, né? A gente tem que incentivar que os estudantes se apropriem de todas as metodologias, sobretudo a produção de vídeos, né, que é o nosso recorte principal de hoje. Então, incentivar que o estudante produza vídeos, valorize também a sua criatividade e use mais esse recurso. Aí, o terceiro ponto é criar o roteiro de análise do vídeo, que nós vamos falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, tá? Mas o roteiro, ele também tem que ser importante. Por quê? É óbvio, né? Qualquer planejamento que nós realizamos, seja aula, seja formação de professores, né, Ademir? Qualquer ação que a gente faz de cunho profissional, a gente precisa de um roteiro. A gente precisa de um direcionamento de como vai ser feito o tempo estimado, os recursos utilizados, tudo precisa estar nos mínimos detalhes. Existem eventualidades? Existem, é possível acontecer eventualidades, mas este roteiro ele precisa ser pensado com o máximo de antecedência. Próximo slide. Produção, slide, por favor. Obrigada. Aqui a gente coloca nessa seção, vamos lembrar, né? Já estou lembrando, na verdade, desde o começo dessa TPC. O importante é resgatar a formação de 10 de setembro, realizada por mim e pelo Ademir também, que nós falamos do uso do vídeo em sala de aula, mas na perspectiva do planejamento, né, da sua aula, na perspectiva de atender as competências e habilidades, e nós apresentamos exemplos de vídeos que estão no material Currículo em Ação, elaborado pela Coordenadoria Pedagógica. Então, para quem não assistiu, também foi na semana de um feriado, mas aí está o link para poder também, né, que essa TPC de hoje é continuidade dessa primeira formação. Então, para quem não assistiu, segue o convite. Próximo slide. Bom, agora vamos chamar o próximo vídeo. Esse vídeo, antes de chamar, eu vou falar da categoria que foi importante, é importante. Nós produzimos muitos nesse período remoto, né, de teletrabalho, que são as lives. Mas acredito eu que as lives não foi uma modinha que vai acabar, que acho que vai continuar e vai propagar mais culturalmente o efeito das lives. Então, aqui a gente vai dar um exemplo das lives para cunho pedagógico. Vamos pensar bem, o professor estava longe dos seus alunos, longe fisicamente, né? Não estava acompanhando seus alunos em sala de aula, mas ele precisava continuar o seu conteúdo, continuar suas aulas normalmente. Então, ele usou o recurso da live como um bom recurso para se aproximar dos estudantes de alguma forma. E a live, ela é bacana pela também a sua propagação, porque ela é possível, né, a live é ao vivo, o próprio nome diz, é ao vivo, e ela é exibida em várias redes sociais para atingir o maior número de pessoas. Então, eu convido a Escola Maria Augusta Siqueira com exemplos de uma live. Produção? Então vamos lá. Vamos aí, pretendo lançar alguns conceitos aqui para a gente perceber que a amizade não é uma coisa só que eu, Alice e Dudu achamos importante, né? A amizade, saibam, ela já é um tema estudado na filosofia há muito, muito tempo, né? Os antigos gregos já tinham uma visão sobre o que seria verdadeiramente ser um amigo, né? Óbvio que os gregos gostavam de dar nome a todas as coisas, como a nossa cultura ocidental foi muito influenciada, né, por esse povo, pessoal da Grécia, pessoal de Roma, eles praticamente criaram tudo que a gente conhece praticamente sobre o mundo, né? E a amizade e o amor também se encaixam como algum desses conceitos que eles criaram, né? Se é que é possível dizer, né? Que é criação
humana, né? Seria a amizade uma criação humana, uma criação divina? Seria um cometa Harley que passa pelas nossas vidas, deixando marcas, né? Olha, estou poético aqui, hein? Nossa Senhora, essa live promete. Muito bem. Os gregos tinham uma forma de decifrar a amizade, né? Amizade, aliás, que vinha junto, caminhava junto com a própria ideia de amor. Amizade e amor, quase como que uma virtude pessoal, uma virtude da convivência, né? Saber ser um verdadeiro amigo era mais do que uma coisa, para alguns, obra do acaso, para outros, algo que você deveria se propor a viver a vida propositadamente para querer fazer amigos. Só 3 conceitinhos aqui, daí depois eu quero passar a palavra para o Dudu e para a Alice. Primeiro conceito deles, eros. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, na palavra erótico, erotismo, né? Já ouviram, Dudu e Alice? Já. Muito bem. Olha a Cícera aí, Cícera, saudades de você também. A Cícera era a nossa inspetora, agente de organização. Muito bem. Sim, saudade. Né? Uhum. Olha só, a palavra eros, né? Ela é o que mais bem definiria a visão de amizade, segundo Platão, filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Olha só o que Platão pensava sobre amizade. Eros, na verdade, é o nome de um deus da mitologia grega, aquele que nós comumente conhecemos por Cupido. A partir do momento que os romanos invadiram a Grécia, roubaram a cultura dos gregos, se tornou Cupido na antiga Roma. Porém, o nome original dele era Eros, né? Eros, filho de Afrodite, um deus da beleza, do desejo, né? Não é à toa que o Eros solta aquelas flechinhas que deixa todo mundo apaixonado. Enfim. Eros, na visão do Platão, a amizade seria sempre a amizade, o amor, aquilo que te falta, aquilo que você não tem. Por exemplo, uma amizade, segundo o termo Eros para o Platão, seria aquele cara que só é teu amigo quando você paga para ele um bolo no pote. Sabe aquele cara que chega na cantina do tio Geraldo lá embaixo, né? O Dudu sabe, a Alice também. É aquele amigo que vê, você cola ali no caixa, aí ele já achou, mano, você é meu amigo, né? Ele tá sempre esperando receber alguma coisa. É aquele que te vê... Hã? São os caras que chegam cortando já no seu lanche. Tesoura. É o cara, é o interesseiro, muitas vezes, né? Olha, não que todo desejo, toda atração, toda vontade daquilo que te falta seja um interesse ruim, né? Por exemplo, a gente pode ser amigo de alguém por entender que naquela pessoa existe uma virtude, alguma coisa que me falta, alguma coisa que, de tanto admirar essa pessoa, de tanto que eu gostaria de ser como ela, eu me aproximo pelo simples desejo de, cara, eu queria ser que nem você, eu queria ter essas qualidades, né? Só que tem um problema, e aí eu já vou passar a palavra para vocês. Tem um problema nesse amor em Platão. Aliás, daí que vem o termo amor platônico, né? Que a gente acha que é aquela coisa que, tipo, você tá apaixonada por aquela menina que nem sabe que você existe, ou por aquele rapaz que nem sabe... As pessoas acham que isso que é o amor platônico, né? Mas o amor platônico é aquele que você deseja sempre o que te falta. E quando você consegue o que você não tem, você passa a desejar outra coisa. Então, amor, amizade em Platão é sempre aquilo que você não tem. Quando você tiver, já não é mais amor. Quando você tem, já não é mais amizade.
Aí você fez amizade com a Alice e você agora vai querer uma outra amizade. Portanto, é sempre uma coisa inconstante. Interessante, né, Alice? Você tem amigas assim? Você é assim? Oi, voltei. Bom, primeiramente quero agradecer ao professor Tiago, os estudantes e a toda a direção da Escola Maria Augusta Siqueira. Maria Augusta Siqueira fica na diretoria de Osasco. Muito obrigada por vocês socializarem o vídeo conosco, né? Então, aqui é um exemplo de uma live. Vocês perceberam que é uma aula de filosofia, né? Dentro de uma habilidade essencial do componente de filosofia, mas foi feita no período que não era aula presencial, então a possibilidade também de utilizar a live como recurso didático, um recurso pedagógico. Ademir, você quer comentar sobre este vídeo? Eu achei bastante interessante, professora Sandra, no sentido de que, você veja, o professor faz todo um apanhado, né? Ou seja, uma contextualização dos itens filosóficos para os estudantes para propor na live, então, uma discussão. Então, essa problematização dentro da live é um espaço de aprendizagem diferenciado, muito parecido com o ambiente escolar, a sala de aula, mas que possibilita também o uso de outras ferramentas. Você vê que no momento que ele está falando, outra pessoa entra, acessa, que no caso foi a agente de organização escolar, então dá para engajar mais pessoas. A live tem esse potencial. Exatamente, é uma sala de aula também, né? Todos os efeitos da sala de aula, pessoas comentando, vários assuntos surgindo, é bem bacana esse recurso também. Agora nós vamos falar das narrativas digitais como técnicas também para a produção de vídeo, né? Então, assim, pessoal, a produção de um vídeo, ela é importante no aprofundamento das narrativas digitais. Então, a narrativa digital é uma estratégia didática, metodológica, e ela visa, nós vamos retomar também esse conceito de narrativas digitais, lá trazidos também de uma TPC anterior, que foi de tecnologia e inovação, lá no mês passado. Então, portanto, as narrativas digitais são ótimos recursos para envolver o público e transmitir a mensagem que deseja. No nosso caso, o objeto de conhecimento que nós vamos possibilitar o ensino e aprendizagem. Então, neste caso, o envolvimento no meio do vídeo, ele precisa ser grande e precisa também criar relações entre protagonista, quem é o protagonista, quem é o narrador, e vários elementos que perpassam uma narrativa. Nesse caso, a gente vai mostrar exemplos de narrativas digitais educacionais, mas elas existem também na utilização do marketing, no meio do entretenimento e outras apresentações que precisam impacto, que precisam ter um excelente narrador e precisa demonstrar uma mensagem específica a um público-alvo determinado. Mas assim, vamos agora chamar a especialista para falar mais abertamente e mais detalhadamente sobre narrativas digitais. Por isso que nós convidamos uma colega nossa aqui da EFAP, a professora Silene Cunha. Então, produção, por favor, vídeo da Silene Cunha, narrativas digitais. Bem, a narrativa, essa criação maravilhosa, né, do ser humano, vai se montando com os recursos disponíveis em cada época, né? Para entender isso, é só pensar em sua evolução desde a pintura em cavernas, a história oral, o desenvolvimento da oralidade, né? Depois a escrita, os filmes mais próximos aí à nossa realidade, o nosso tempo, com a junção do verbal, não verbal e o movimento. E hoje as tecnologias que viabilizam a convergência de múltiplas linguagens em um mesmo suporte, como é o caso do computador e do celular, né? O jeito de produzir, então, essas narrativas vai se ampliando e tem duas importantes características que mudam a partir dos recursos digitais. A primeira característica é que fica muito mais fácil e rápida a construção dessas narrativas. Qualquer um que tiver, ou computador ou celular, pode produzir essa narrativa e, mais do que isso, divulgar, né? Divulgar para o mundo pela internet. Esse jeito novo fez até com que fosse cunhada uma
nova palavra, que é a junção de consumidor e produtor, que é o prosumidor, ou seja, o consumidor que produz, né? Então, a segunda característica é que a linearidade pode ser rompida. O que quer dizer isso? Que o hipertexto, que é aquela possibilidade presente na escrita na internet, faz com que o leitor tenha mais do que uma opção do seu movimento de leitura, né? Que pode ser linear ou não. Se eu resolver entrar no hipertexto, eu tenho um outro encadeamento e possibilidade de leitura. Então, existe por parte do leitor uma possibilidade de conduzir o seu ritmo e os seus caminhos aí para a leitura. No nosso caso aqui, estamos nos referindo à narrativa. E nós adoramos narrativas desde sempre, né, gente? As crianças gostam de ouvir histórias, a gente gosta de assistir a filmes e contar nossas próprias aventuras, ou história do cotidiano, quando a gente tem alguém por perto, né, para ser nosso interlocutor e bater papo, enfim. A narrativa é uma forma da gente se sintonizar com os outros. A gente cria empatia, a gente conhece realidades diferentes da nossa, né? E a gente está falando de narrativas que são ficcionais ou não ficcionais, né? Se juntarmos esse nosso gosto pelas narrativas e as condições favoráveis que os recursos digitais nos proporcionam, podemos ter nesse tipo de produção um apoio maravilhoso para utilizarmos na escola, na sala de aula. Uma outra característica importante é que as narrativas digitais vão desenvolver o que a gente fala, o que a gente chama de pensamento computacional. Porque quem monta uma narrativa digital precisa planejar, organizar, elaborar uma solução de um problema, de um questionamento, um conflito, precisa ser criativo também, né? Assim, na forma digital, as narrativas acabam tendo propriedades parecidas com um programa de computador, né? Exige o desenvolvimento das mesmas capacidades, mesmo quando o suporte é a montagem de uma narrativa no PowerPoint, por exemplo, né? Aí a gente pode pensar assim, qual a melhor forma de propor aos nossos alunos e alunas a construção das narrativas, né? O recurso tecnológico, ele é importante, mas não garante uma boa narrativa, né? A gente pode esquecer rápido de um montão, a gente esquece rápido de um montão de informações, mas uma história, uma boa história, uma história bem contada, às vezes a gente guarda para o resto da vida, né? Quanto mais uma situação é complexa, mais uma narrativa pode envolver e interessar a todos na busca de uma solução, às vezes para um conflito que se apresenta, um problema que se apresenta no cotidiano, né? Uma forma interessante de se trabalhar com os alunos é observar boas produções digitais, apreciar essas produções, né? E depois falar sobre elas, não com perguntas e respostas, né? Não é voltar e fazer um questionamento para recuperação de informações que estejam presentes na narrativa digital, não é fazer questionário, não é isso, mas é cada um dizendo o que chamou sua atenção, como o outro apresentou a sua narrativa, como estabeleceu um conflito, como desenvolveu, que tipo de encaminhamentos utilizou para o desfecho, ou qualquer outra coisa que cada um tenha visto individualmente, né? Outra coisa interessante é que professores de componentes diferentes trabalhando em cooperação têm um resultado muito interessante, porque os repertórios dos alunos se ampliam, né, com a visão, a dimensão de cada professor dentro da sua disciplina, da sua área de atuação, né? E as narrativas costumam ficar mais enriquecidas. O aluno ele tem mais condições de achar interlocução entre as questões de uma mesma realidade, né? Agora, tomando todas essas iniciativas, cuidados e um trabalho muito afinado com o sensível, tem um último momento da narrativa que não pode ser esquecido, que é a divulgação, a socialização. O que fazer com a narrativa é um outro ponto fundamental, porque não se produz uma narrativa digital para entregar como tarefa solicitada ao professor, né? O ideal é que ela surja de uma necessidade real, que cumpra uma função, e ela precisa ser divulgada para cumprir a sua função,
né? Ela precisa ser divulgada, seja na escola, na internet, nos blogs, nas redes sociais, encaminhadas para quem possa tomar algum tipo de decisão, se a situação que gerou a narrativa requer, né, esse tipo de coisa. Assim como uma narrativa que a gente produz num papel, não é legal que ela fique no caderno, na gaveta de alguém. A narrativa digital não deve transitar apenas entre professor e estudantes, porque ela está preparada para ganhar o mundo, né? Fazer com que ela circule, isso é fácil, é rápido, e o alcance fica incalculável, porque o alcance é para o mundo inteiro, né? Não existe barreiras na internet, né? Isso agrega um sentido muito grande à produção das narrativas, que vai além de uma tarefa escolar, né? E permite trabalhar com diversos letramentos. E mais do que isso, permite também o desenvolvimento da cidadania digital, né? Que é uma necessidade do nosso tempo, do nosso momento. Ok, obrigada, Silene, pela participação. Produção, por favor, slide. A gente vai falar um pouco mais aqui. Então, assim, a narrativa é uma forma de manter a sintonia com outras pessoas, permitindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a cidadania digital, que a Silene citou aqui. Então, a narrativa busca a produção e a divulgação rápida e fácil de um conteúdo, né, um conteúdo audiovisual, e ela não precisa ser linear, né, ela tem que ter uma intencionalidade. Para que isso ocorra, a melhor forma é direcionar o professor, tendo o trabalho final com a intencionalidade, não somente pedagógica, tem que ter a intencionalidade pedagógica, sim, mas uma intencionalidade social, que abrange vários públicos e várias pessoas, que atinja, né, várias pessoas. Próximo slide. Então, a narrativa é uma forma de manter sintonia, acabei de falar, e ela tem uma função social. Posso passar? Eu até adiantei o slide. Bom, segundo o teórico Bernard Robin, ele elenca várias características, elementos básicos de narrativa digital. Primeiro ponto é o ponto de vista, né, que é a opinião do autor em relação à narrativa, né, a intencionalidade e a mensagem que o autor deseja passar por meio da narrativa. Segundo ponto, a questão dramática, que é o problema inicial que cativa o público, que precisa ser desenvolvido. O terceiro ponto é o conteúdo emocional, é a parte da história que relaciona o autor e ao público. Então, a mensagem não tem que ser apenas do autor, mas precisa estar relacionada ao que caracteriza, o que cativa o público que está assistindo, está ouvindo aquela narrativa. Próximo slide. Um elemento bom, né, básico, é o poder da voz, a voz do narrador. O narrador, neste caso, ele precisa dar vida à história e ajudar o público a compreender. O 5 é o fundo musical, né, que os efeitos sonoros que nós falamos, segundo o Moran, que é um elemento que embeleza e dá suporte à narrativa digital. O sexto elemento é a economia, que é a utilização de pouca informação no slide para não cansar o público. Então, não ter muitas informações no slide, caso um vídeo precise apresentar alguns slides. E o sétimo é o ritmo, a entoação, né? O ritmo da história e como ela flui, rápida ou lentamente. Não dá para criar uma narrativa falando muito rápido, mas também não dá para criar uma narrativa falando devagar. Os dois jeitos cansam e atrapalham para a execução, né, e apresentação dessa narrativa digital. Próximo slide. A narrativa pode ser documental, que acabamos de falar, que também é um efeito do vídeo, sensibilizadora, quando pretende despertar a sensibilidade do receptor, evocativa, quando ela busca criar um clima de encanto à volta de determinado tema, né? Então, ela tem que estar com uma linguagem subjetiva e sensível que possa atingir várias pessoas. E ela necessita ser didática,
quando ela pretende veicular com exatidão, com profundidade e também com clareza vários conceitos e várias informações. Se você está criando uma narrativa, está produzindo uma narrativa que precisa ter vários conteúdos, várias informações, essas informações precisam estar objetivas, precisam estar claras para quem está escutando, para quem está vendo. Tem que fazer sentido para as pessoas que está assistindo também. Essa exemplo de narrativa, ela é muito usada na educação e na formação profissional, né? Então, no nosso caso, nós usamos, né, é comum nós usarmos uma narrativa didática. Próximo slide, por gentileza. Então, para que a narrativa seja bem trabalhada, na sala de aula, no caso, ela precisa ter um sentido maior que apenas a entrega de um trabalho avaliativo. Então, as narrativas, no caso, precisam ter um objetivo social. Sendo assim, o que nós precisamos nos atentar? Próximo slide. Os professores precisam observar, apreciar e comentar as produções elaboradas pelos estudantes, né? Então, não apenas assistir, mas comentar todas as produções que os nossos estudantes fazem. Trabalhar narrativa digital em vários componentes em regime de colaboração e cooperação e divulgar a narrativa. A própria Silene fala da questão de socializar tudo que for produzido, tanto pela escola, quanto pelos professores, quanto pelos estudantes. Narrativa não é algo que tem que ficar guardado sem socializar com os demais. Próximo slide. Aqui a nossa intenção é lembrar uma TPC que nós fizemos em agosto sobre narrativas digitais. Adivinha quem apresentou? A Demi Sandra novamente. Então, que nós abordamos as narrativas digitais. Então, todas as nossas formações, ela tem um percurso pedagógico interessante. Então, ela vale também a pena retomar estes conceitos na TPC de tecnologia. Ok? Próximo slide, por favor. Agora, nós vamos apresentar uma sugestão de roteiro. Na verdade, é um roteiro que nós elencamos aqui da TV Escola, né? Também tem vários recursos, vários acervos de vídeos pedagógicos. Então, para que exista um roteiro, é importante nós termos uma ideia, o roteiro propriamente dito, escrito, elaborado, definir a pré-produção, ocorrer a gravação e, por último, a edição. Então, todos esses passos, eles precisam estar delineados, né, neste planejamento. A ideia principal do nosso roteiro, o roteiro propriamente dito, a pré-produção, a organização dessa produção, no caso, a gravação e a edição. Próximo slide, por favor. Então, aqui, o que gravar, qual é a finalidade, qual é a intencionalidade, né? Como a gente está falando isso desde o início, quem é o público, são os outros professores, são o terceiro A, é a diretoria de ensino, são os técnicos da SEDUC, quem é o público que vocês desejam atingir. E como gravar, né? Como gravar? Vou utilizar celular? Vou ter acesso à câmera? Vai ser por live? Como vai ser o meio que nós vamos utilizar para gravar esse vídeo, essa produção? Próximo slide. No argumento e roteiro, escolher o tema, faça um recorte, porque o tema pode ser muito amplo, então a gente tem que definir qual é o objetivo específico desse tema e escolher uma sinopse. Sinopse propriamente dita eu escolho o tema, eu fiz o recorte ao tema, agora eu preciso pensar como eu vou transmitir este tema para as pessoas que irão assistir. É por meio de teatro, encenação, é por meio de palestra, é pela live, é de forma dialogada. Então, eu preciso, no meu planejamento e no meu roteiro, tem que estar isso bem especificado. É a sinopse que nós chamamos. Próximo slide. Então, aqui também nós devemos pensar qual é o meu ponto de vista sobre o tema. Lembra que eu falei que tem vários pontos de vista sobre a mesma temática, várias opiniões? Então, tem que estar claro, tem que realizar uma roda de conversa com todos os envolvidos, um debate,
para nós termos a ideia do ponto de vista de cada um sobre aquela temática, né? E também gerar um consenso para que a narrativa digital precisa estar especificada. Nessa narrativa digital, precisa estar especificado o ponto de vista de todos os envolvidos nessa produção. Temos que pensar por que é importante falar deste tema. Qual que é a finalidade? Por que eu preciso usar um vídeo para passar? Então, tem que ter clareza da importância de falar sobre esse tema. Qual ideia você quer defender? Qual é a intencionalidade? É a mesma coisa do ponto de vista, a ideia principal que você está falando sobre este conteúdo. Próximo slide. Escolha o público-alvo, né? A quem deve assistir. Se eu tenho uma produção de vídeo, eu sou professora, esse vídeo é para atingir os meus alunos ou os pais responsáveis? Então, eu preciso ter clareza para quem será esse vídeo. Qual é o perfil deste público e o que ele já sabe sobre o tema. Qual é o conhecimento prévio das pessoas que vão ouvir sobre este tema. Eu posso ter escolhido um tema que as pessoas nunca ouviram falar, mas eu também posso ter escolhido um tema que está em todos os jornais, em todas as emissoras de TV, que muitas pessoas já conhecem e já falam sobre este tema. Então, eu preciso ter que estar definido se as pessoas já ouviram e quais opiniões que possivelmente elas possam ter sobre este tema, né? Não dá para definir de modo perfeito e assertivo, mas mais ou menos a gente consegue prever o que as pessoas pensam, o que as pessoas opinaram sobre esse tema. Próximo slide. Agora nós podemos pensar no roteiro dos formatos e linguagens. Lembra que eu falei que tem diversas linguagens de uma narrativa digital, de um vídeo? Então, dentro desse roteiro já tem que estar delimitado qual será essa linguagem. Quem são os personagens? Só serei uma pessoa? Só serei eu criando essa narrativa digital? Ou eu vou envolver a sala toda? Ou eu vou envolver todos os professores da minha área de conhecimento? Ou de outra área? Então, eu preciso saber quantas pessoas estão envolvidas nessa produção. Estão envolvidas. Onde se passa a história? Vai se passar na escola? Vai gravar na escola? Vai gravar em casa? Vai gravar ao ar livre? Então, neste roteiro tem que estar também isso bem especificado. Próximo slide. Os gêneros, né? Ficção ou documentário? Podemos criar uma ficção também, é possível, sim, ou um documentário que é baseado em fatos, algo mostrando os fatos, né? Então, esse gênero precisa também estar bem especificado no seu roteiro. Próximo slide. Agora, a pré-produção. Pré-produção, devemos pensar nos equipamentos, nos personagens, nas locações, nos objetos de cena e na equipe. Equipe, nesse sentido, não é uma produção, lembra que eu falei, não é uma produção totalmente equipada, mas minimamente alguém que deseja, que tem a intenção e tem a habilidade de gravar esse vídeo, que vai estar com o celular ou a câmera na mão, ou o computador, se for a live, enfim, qual é a pessoa que vai ajudá-lo na gravação deste vídeo? Ou se você vai fazer sozinho, mas de que meio que você vai utilizar. Próximo slide. Na pré-produção, podemos pensar que os personagens já estão selecionados? Houve ensaios? Vocês agendaram gravações? Pensar também nas autorizações. Qual é o cenário? Se há algo de especial nesse cenário? Encontrar uma locação, né? Prever. Não dá para planejar tudo em última hora. Tem que pensar bem direito no local. E negociar o ambiente selecionado, se for necessário. Próximo slide. Também na pré-produção. Quais são os objetos de cena que são essenciais para a gravação? Quais são os objetos de cena decorativos, se é necessário esses objetos de cena decorativo? Pensar no figurino, na maquiagem,
dos personagens figurantes, de todas as pessoas, na verdade, de todas as pessoas envolvidas nessa produção, e onde conseguir tudo isso, né? Acho que esse é o ponto principal. Como vamos conseguir tudo isso? Próximo slide. Aqui a equipe de gravação, a função especial de cada um neste roteiro, a agenda da equipe, o deslocamento, quais são os equipamentos básicos necessários para essa gravação, quais são os equipamentos especiais que a cena exige, onde conseguir o equipamento listado, se for algo, uma pré-produção, se for utilizar um celular, se for utilizar um computador, vai utilizar de quem, qual é o equipamento que está funcionando, né? Muitas vezes a gente está produzindo, mas aquele equipamento não funciona, isso infelizmente acontece, então tem que pensar no plano B, C, D, vários planos, porque a tecnologia, a gente também é refém um pouco da tecnologia. Próximo slide. A produção e a captação. Aí a gente fala um pouco das diferenças de plano geral, do plano conjunto, do plano médio, do primeiro plano, que é o close, e do plano detalhe. Então, as formas de direcionamento da câmera, né? Que também é algo que a gente também pode pensar. Se você quer um plano geral, é outro formato. Se você quer apenas a imagem direcionada da câmera para uma única pessoa, também é outro formato. Isso também tem que estar bem detalhado no roteiro. Próximo slide. Aqui é importante, a gente vai falar um pouco das autorizações. Próximo slide. É importante porque todas as vezes que vamos gravar uns vídeos, né? Gravar vídeos envolvendo pessoas, envolvendo outras pessoas, entrevistas, nós precisamos solicitar autorização do uso de imagem de todas que aparecem em seu vídeo. Por exemplo, todos os vídeos que nós estamos exibindo nessa formação exigiram ou assinatura e autorização para veiculação. Então, quando nós produzimos vídeo, não tem como não passar e não solicitar a autorização. Ok? Próximo slide. Agora vamos falar da edição e da montagem, relacionada à captura baixa, à visionagem, à edição e à possibilidade de legenda e sonorização e à exportação, né? Então, todos os aspectos para a edição, elas são importantes. Também é importante, na hora da edição, estar do lado de pessoas que entendem desse processo de edição, ou que possam nos ensinar sobre esse processo de edição, né, deste vídeo. Próximo slide. Agora a gente vai apresentar mais um vídeo da Escola Maria Augusta Siqueira. Foi um vídeo, né, foi de mediação da professora Daniela Carnaúba, de língua portuguesa. Produção, por favor. Puck was very embarrassed and gave Lisandro a love tear that should be given to Demetrio, who fell in love with Helena. To correct the mistake, the king of the elves, Oberon, gave a tear to Demetrio, who consequently also fell in love with Helena. So, the two saw Helena completely in love, and she didn't understand anything. Ok, obrigada. Bom, Ademir? Muito bem, professora Sandra. É interessante, por exemplo, observar nesse vídeo e dos vídeos que nós já vimos acerca do protagonismo juvenil. E, nesse caso, eu sei que você tem aí algumas orientações acerca disso. Quais, professora Sandra? Ok, produção, por favor, slide. Bom, aqui a gente está resgatando a competência 5, né, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Então, essa competência remete também ao protagonismo juvenil, né? E como nós, professores, podemos incentivar cada vez mais esse protagonismo por parte dos estudantes. Próximo slide. Então, o nosso currículo, que é o currículo em ação, ele prevê o desenvolvimento efetivo das competências gerais e a adoção de técnicas metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia. Próximo slide, por favor. Então, neste caso, o compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, que integra as dimensões intelectual, cognitiva, física e afetiva. E esse protagonismo juvenil, e também o discente, ele visa uma visão plural, singular e integral de todos, tanto da criança, adolescente, quanto do jovem, quanto do adulto. E também ele visa pensamentos amplos sobre o aspecto pessoal e profissional. Próximo slide. Neste caso, o protagonismo juvenil e discente busca o acolhimento das pessoas em diversas singularidades e diversidades, e ele também visa a necessidade de construir uma escola com espaço de aprendizagem, com aspecto cultural, e incentivar um aspecto democrático, né? Que também busca a formação dos estudantes para uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Então, são vários aspectos aqui do protagonismo juvenil e discente que nós destacamos, tanto o acolhimento quanto a necessidade de construir um aspecto democrático. Próximo slide. Ademir, por favor. Momento rede, professora Sandra. Você quer chamar o momento rede para nós? Isso. Gostaria de chamar o momento rede, tá? Do professor Ronaldo. O slide... Isso. 54. Já mudou. Tem um vídeo. Todas. Eu sou o Rony dos Santos, professor da Escola Estadual Carlos Gomes, diretoria de ensino Leste 2, e estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com metodologia ativa, né? Como foi construído a possibilidade de trabalhar com os alunos metodologias ativas. Antes, eu gostaria de agradecer a equipe aí do CMSP, a equipe de formação, pela oportunidade de poder compartilhar esse projeto. Isso é importante, falar um pouco disso, né? E fica meu agradecimento aqui. Bom, para a gente poder falar de metodologia ativa, antes eu tenho que falar sobre o contexto da qual ela surgiu, né? Como é que foi possível trabalhar ela. E o contexto é bastante interessante, porque era uma escola onde todo final de ciclo fazíamos encerramento e tinha uma feira de ciências como encerramento desse ciclo. E a feira de ciências, ela colocava a seguinte regra, né? Havia um tema comum para todas as áreas e todas as áreas tinham que trabalhar esse tema comum. E naquele ano o tema comum foi tecnologia na sala de aula, produção de tecnologia na sala de aula. E aí você pensa, ciências da natureza, ok, tecnologia. Linguagens, ok, tecnologia, tem muita coisa. Ciências humanas, como é que a gente vai pensar tecnologia a partir das ciências humanas? Minha missão foi sentar com os alunos e tentar pensar com eles isso. Nós fizemos uma reunião, a gente tinha que pensar a princípio o que era tecnologia, fazer um recorte do tema e aí colocar mãos à obra. E aí sim, né, pensar, né, qual metodologia ativa trabalharíamos. Porque eu entendo, né, que primeiro você tem que entender qual tema você está trabalhando, em que lugar você está pisando, qual repertório você tem, para aí sim dar forma às suas habilidades, né, lapidar essas habilidades que os alunos vão constituir. Bom, o recorte do tema que fizemos, para poder facilitar tudo, né, e aí ficar mais gostoso, foi tecnologias oriundas da África, né, ou seja, essa relação África-Brasil, quais tecnologias, né, haviam surgido daí, o que é um desafio, um desafio extremamente gostoso. E aí, então, vamos sentar, então, pensar o que é tecnologia e como a gente pode trabalhar uma metodologia ativa. A metodologia ativa que foi escolhida para isso, para poder pensar essa questão, né, dentro do que a gente podia, era
aprendizagem baseada em projetos. O que significa isso? O objetivo dessa metodologia é fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio de uma solução colaborativa. Geralmente, ela é pensada muito dentro das ciências exatas. Entretanto, nós adaptamos para as ciências humanas, porque nós tínhamos um ponto de interrogação. Queríamos chegar num lugar que ainda não era previsível, né? Pelo menos nós não conhecíamos ainda, íamos pesquisar. E aí o segundo passo foi pensar o que era tecnologia. Ao invés de olhar para a tecnologia como domínio da natureza, como comumente é pensado, né? Geralmente quando se pensa em tecnologia dentro do senso comum, dentro do imaginário coletivo, tecnologia é aquilo que é útil, optamos por pensar tecnologia como relação do homem com a natureza. A ideia era essa, como o homem se relaciona com a natureza. E a partir daí a gente pôde começar a pensar o que era o conceito de tecnologia e quais questões eram oriundas daí. Pensando isso, os alunos trabalharam 3 objetos a partir disso. Eles apresentaram 3 objetos. Que objetos foram esses? O primeiro é o turbante, que é uma amarração de cabeça. O segundo são as chamadas bonecas Abayomi, né? E terceiro, por último, foi apresentado a teca-teca, que é a chamada amarelinha africana, é um jogo. Essas são 3 dos vários elementos que foram apresentados. E é interessante assim, essas apresentações, esses objetos, porque eles dizem muito sobre o que significa tecnologia, de fato, dentro de uma compreensão do significado dessa relação do homem com a natureza. As amarrações de pano, por exemplo, os turbantes, né, ele de certa forma ele tem aí uma historicidade de centenas de anos, ele passa pela cultura hindu, passa pela cultura islâmica e chega no Brasil, né, por meio das religiões de matriz africana, notadamente o candomblé, né, e dentro do candomblé, quando chega ao Brasil, ele vai ser pensado como um aparato estético, a princípio pelas pessoas, mas não, ele diz muito mais que esse aparato estético. Os turbantes, ele de certa forma ele indica gênero de orixá, posição social da pessoa dentro da religião, ele vai indicar, ele serve, por exemplo, para proteger o ori da pessoa. O que é o ori? É uma espécie de orixá que dá equilíbrio espiritual para a pessoa. Ou seja, ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, ele não é apenas um aparato estético, né? Portanto, aqui a gente já vê algo que é bastante significativo. As bonecas Abayomi, da qual a gente falou, né, que são pequenas bonecas, são bonecas de tiras de panos que foram feitas para as crianças que, junto com suas mães, atravessaram o Atlântico dentro dos navios negreiros e que, à medida em que havia uma viagem muito sofrível, né, as mães rasgavam essas tiras de pano e faziam bonecas para as crianças virem brincando, para entreter, né? Ou seja, é uma tecnologia de entretenimento, né? Não dá para pensar outra coisa. Embora por cima tivesse esse sofrimento, mas era uma tecnologia de entretenimento. E por último foi feita a teca-teca, né? A brincadeira, o jogo de amarelinha, né? Essa amarelinha africana, que é trabalhada sincronamente. Ela tem uma marca que ela é trabalhada não a partir somente da competição, mas muito em função de uma colaboração. Ela é trabalhada de forma síncrona entre os alunos, entre as pessoas, entre seus participantes, né? E ela foi apresentada, né, sobre uma outra perspectiva, a perspectiva da colaboração. Ou seja, são tecnologias que a gente simplesmente desdenha, né? E que a partir desse trabalho foi levantado, a partir de um trabalho que foi a princípio um levantamento bibliográfico de historização do que é ali a África e o que chega até o Brasil, e materiais que estão vivos até hoje e que de certa forma não se percebe, né? E assim, foi um grande projeto dos alunos. Eu acho que existe um mérito aí que muitas vezes até nós mesmos das ciências humanas às vezes não percebemos e não damos valor, né? A gente não consegue compreender. Às vezes mudar um pouquinho o olho que a gente tem para aquilo que é, para a gente poder mudar o foco dos objetos. Bom, esse foi o meu projeto, esse foi o meu trabalho, agradeço a participação, agradeço poder testemunhar isso aqui. Qualquer coisa, estamos aí. Agradeço. Ok. Obrigada, professor Ronaldo. O professor Ronaldo leciona na Escola Carlos Gomes da Diretoria de Ensino Leste 2. Gratidão a todos e gratidão a todos vocês que nos assistiram. Agradeço toda a cordialidade e até a próxima TPC de Ciências Humanas. Professor Ademir? Obrigado, professora Sandra. Também quero agradecer a toda a produção técnica, agradecer os Libras. Quero agradecer você, professor, que nos assiste e acompanha as formações. Então, hoje nós falamos sobre o uso do vídeo em sala de aula, protagonismo discente e juvenil. Lembrando que são 2 formações, tem uma anterior e todo esse material você depois pode encontrar lá no repositório.
Então, eu agradeço a sua participação e até a próxima formação. Tchau!